Olá, amigos e irmãos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal, o Verso a Verso, onde você encontra a explicação das Sagradas Escrituras no método Lectio Continua. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever, passar para os amigos, irmãos, colegas, dar seu like, para que o YouTube coloque esse vídeo em evidência e mostre também para outras pessoas. Nós vamos pegar hoje Êxodo 3, a partir do verso 7, nós paramos no vídeo anterior, no verso 6, quando Moisés esconde seu rosto, adora ali ao Senhor, e aqui agora Deus vai tratar com Moisés de qual seria a sua tarefa. Moisés até então não sabia do que se tratava, a gente viu que ele ficou curioso, foi lá, olhou, Deus não permitiu que ele chegasse tão perto, a ponto de saciar sua curiosidade. Vimos algumas coisas interessantes no capítulo anterior, nos versos anteriores, e a gente vai partir agora então para o chamado de fato de Deus em relação a Moisés. Verso 7, capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-te o sofrimento. Deus estabelece aqui a primeira coisa de que ele viu a aflição do povo lá sofrendo e que vai tomar uma atitude. Isso não significa, e é importante a gente pensar nessas coisas, quando o texto relata agora, e Deus viu, e via agora que o povo estava sofrendo, não significa que Deus passou a enxergar aquilo a partir daquele momento. É preciso a gente, em alguns casos, não levar na literalidade do texto, no sentido assim, Deus conhece aquelas coisas, Deus já sabia que aquilo ia acontecer, já decretou que aquelas coisas iriam acontecer. O que o texto expõe agora é que ele voltou a sua atenção para aquele momento, para aquela situação, e está colocando Moisés à parte disso. No sentido, olha, Moisés, agora eu vou tomar uma atitude. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu vi tudo isso e vou tomar uma atitude. Lembrando que Deus aqui continua sendo dono de todas as coisas, construtor, organizador, gerenciador, soberano sobre tudo. Por que estamos estabelecendo isso agora? Porque o que vai acontecer daqui para frente é muitas matanças, e a gente vai entender por que isso acontece. Nós vamos entender também porque Deus retira o povo de Canaã e coloca o povo hebreu. Um dos motivos é que ele é soberano, ele é Deus, Senhor sobre a vida e a morte, e todas as coisas pertencem a ele. Então, o que aparece aqui agora é que na cabeça de Moisés ali, quando ele vai receber essa mensagem de Deus, é que o tempo chegou. O tempo que Deus tinha estabelecido nos seus decretos lá na eternidade, que tiraria o povo de Canaã, é chegado agora. É esse o momento, e Moisés vai tomar ciência desse momento agora. Então, Deus vê as aflições de Israel, a gente vai ver isso aqui no verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que estavam lá massacrando o povo, como a gente já viu nos versos anteriores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus não conhece aqui somente de ver, como a gente poderia ver o sofrimento de um outro indivíduo e falar, poxa, eu sei como é que é. Não é somente nesse sentido superficial. Deus conhece o indivíduo intimamente, coisa que o homem jamais vai saber. Você pode ter algum conhecimento sobre outra pessoa, aqueles mais chegados, mais familiares, imaginar que atitude ele tomaria em determinada coisa. Quando alguém perde um ente querido, a gente, por ter perdido também algum, imagina como é o sofrimento. Mas Deus enxerga muito mais intimamente do que isso, coisa que o homem jamais irá fazer. E aqui interessante o verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do gerezeu, do heveu e do jebuseu. Olha como é interessante aqui. Desci, Por isso desci a fim de livrá-los. Deus desceu do céu lá naquele momento para ir? Não, não é isso.
mas aqui parece fazer uma alusão ao que Cristo iria fazer lá na frente, que era descer à terra, o Deus ali em forma de homem, encarnado, descer à terra para livrar o povo também. Num sentido um pouco diferente. Aqui Deus vai livrá-los principalmente ali, inicialmente, da opressão física, mas o que Cristo vai fazer lá na frente é muito mais amplo, que é livrar o indivíduo da morte e do pecado, justificá-lo, salvá-lo, comprar a salvação. Mas esse também é um assunto para um outro momento. Então a gente vê aqui o uso desse tipo de linguagem, e a gente precisa fazer essa separação para não cair em erros teológicos, do tipo, se arrependeu Deus de ter feito o homem? É claro que Deus não se arrependeu no sentido arrependimento como nós conhecemos, mas também é matéria para um outro dia. Então aqui Deus não desceu, Deus não saiu lá do céu naquele momento, do seu trono de glória, e foi até ali para fazer aquilo, embora ele estivesse ali numa teofania. Que Deus está falando ali para Moisés é que agora que havia chegado o momento, ele ia tomar as providências necessárias para que o povo fosse liberto. Vamos lá. Verso que para colocá-los numa terra, cadê? Me perdi. Para fazer subir daquela terra a uma terra ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Gerezeu. Olha como as características da terra aqui são colocadas. Não é uma terra qualquer. Eles estavam no Egito, uma terra grande, o Egito, muito grande, a região. Porém, o povo estava ali compactado no sofrimento. Tinha a terra de Gósen lá, onde eles ficavam, e a gente vai ver quando as pragas são postas ali para o Egito, para sacrificar mesmo o Egito ali, o povo egípcio que massacrava o povo hebreu. Provavelmente o povo hebreu não sofreu as pragas, porque eles estavam em Gósen, que era uma terra destinada a esse povo, o povo hebreu, e provavelmente, a gente vai chegar lá, eles não tenham passado por esses pelas pragas que Deus mandou ali ao Egito. Me fugiu a palavra por um instante. Mas aqui a gente tem as características da terra. Uma terra boa, aquela terra do Egito ali para eles não era boa, então eles iriam agora para uma terra boa. Ampla, a terra do Egito era ampla, mas não para o povo hebreu. Lá eles teriam, em Canaã, cada tribo, cada indivíduo ali teria uma porção da terra, que não poderia ser vendida nem passada de um para o outro. A gente vai ver também algumas implicações disso lá na frente, um pouco mais lá na frente, lá quando alguns indivíduos tomam uma terra de outra, quando um rei vai tomar a terra do outro indivíduo, e a gente vai ver isso lá e as implicações disso aí. Uma terra que emana leite e mel. Olha, repara que para o egípcio, essas características funcionavam, digamos assim, para o povo egípcio. Para Faraó, era uma terra ampla, boa, que emana leite e mel. Mas para o povo hebreu não funcionava dessa forma. Então Deus vai pegar eles dali, levá-los por um trajeto que não era tão grande, e nesse meio tempo ali, nesse parte do trajeto, haveria muita guerra e muita morte. Então essa ideia de que matar é sempre errado não funciona dessa forma. De que Deus é contra o porte de arma também não funciona dessa forma. A gente vai, nos próximos versos, quando se segue a libertação, a gente vai desmistificar esta ideia, embora a gente já tenha falado algumas vezes, mas o porte de arma, assim, ele é bíblico. Matar em algumas circunstâncias não é pecado. A gente vai falar isso mais na frente. Eu já expliquei isso no vídeo, acho que no vídeo anterior, se não estiver enganado. Vocês podem procurar nos vídeos anteriores que tem uma explicação em relação a isso. Mas quando a gente fala em Canaã, normalmente a gente pensa que só havia um povo lá, mas não era.
Lá tinha os jebuseus, os heteus, como o texto fala aqui, o ferezeu, o amorreu. Eram, digamos assim, uma espécie de, não sei se tribos, mas etnias ali dentro de Canaã. Então quando a gente fala assim, o povo de Canaã, normalmente a gente coloca todo mundo num pacote, mas tinham suas etnias, cada um ali com seus costumes. Era um povo extremamente pagão, pagão mesmo, ao ponto de, como a gente também vai ver um pouco mais lá na frente, eles queimarem seus filhos numa grande estátua com a barriga, normalmente com a barriga vazada, aos seus deuses. Nesse caso era a Moloque, e a gente vai ver Deus condenando isso. E também outras práticas, tanto que quando o povo chega a Canaã, a ordem de Deus é que matasse todos, não deixasse ninguém vivo. Era para exterminar o povo. E a gente vai entender isso lá na frente. E um dos motivos é que Deus é dono de todas as coisas, da vida e da morte. Se ele manda matar, está certo. Se ele tira a vida de alguém ou se ele deixa viver, ele não precisa prestar contas a ninguém. Deus é o Senhor e dono de todas as coisas. Então tudo que ele faz é santo e correto. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Isso aqui nós já vimos também no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, como o povo era oprimido ali, não comia direito, não conseguiam dormir direito, o alimento que eles recebiam era assim, o mínimo para se manterem vivos. Enfim, a opressão alcançou níveis muito grandes, principalmente depois da sucessão daquele faraó que não conheceu a José. Então, à medida que um faraó entrava e outro entrava, essa opressão, esse castigo ao povo era aumentado. A gente já viu também os motivos. Um deles era que o faraó tinha medo do povo crescer demais e depois rebelar-se contra ele. Aí depois ele acabou deixando isso para lá e viu que de alguma forma era até bom que o povo multiplicasse, porque ele teria mais escravos. Mas Deus agora então chama Moisés para libertar todo este povo. Acredita-se que junto com alguns estrangeiros ali que não eram, logicamente, hebreus, quando eles saíram do Egito, tenha sido em torno ali de 1 milhão e meio de pessoas. Mas esses dados, claro, não são completamente fidedignos. Dependendo do historiador aí, esses números podem aumentar ou diminuir um pouco, mas de fato era muita gente. Verso 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o povo, que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aqui Deus então chama Moisés de fato para passar a ele qual era a sua missão. Moisés não vai simplesmente como um profeta até Faraó. Não era somente isso. Moisés foi os primeiros profetas, mas ele não tem somente esta missão. Moisés está indo até Faraó como um embaixador. Ele simplesmente não vai chegar lá, chamar o povo e falar, vamos embora. Deus podia ter feito isso, óbvio, lógico. Mas preferiu não fazer dessa forma, porque era preciso mostrar ao povo quem era Deus. Deus estava se revelando ao povo. Ele poderia ter falado assim, ó, vai lá Moisés, tira o povo todo, eu vou tocar no coração de Faraó, e Faraó vai deixar todo mundo ir, e tá tudo ok, vamos para Canaã, vamos entrar lá, enfim. Mas não faz dessa forma. O modus operandi de Deus é diferente. Então o que é que ele vai fazer? Ele institui Moisés como profeta, ele institui Moisés como um embaixador que vai até Faraó para inicialmente ali pedir para que Faraó deixasse o povo ir. A gente conhece a sequência de que Deus endureceu o coração de Faraó, e essa parte é muito interessante, principalmente para aqueles que creem em livre-arbítrio, que o homem pode escolher a Deus. Enfim, a gente vai tratar um pouco disso nos próximos versos, a desmistificar essa história também de livre-arbítrio. A gente vai entender o que é livre-arbítrio e por que o homem de fato não tem livre-arbítrio. Então,
Cadê? Verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés é chamado aqui agora, ele já sabe nesse momento o que vai fazer e com quem vai fazer. Então Moisés recebe a autoridade de Deus para retirar o povo de lá e, no caso, como ele fez a solicitação a Faraó, Moisés poderia inclusive, digamos assim, anunciar uma guerra contra Faraó. Mas a gente vai ver que isso não é o que acontece, porque Deus vai utilizar das pragas para massacrar o povo egípcio, e isso também serve de forma pedagógica, porque ao mesmo ponto que Deus está massacrando o povo egípcio, ele está também ensinando a Israel quem era aquele Deus a quem eles deveriam servir. Lembrando que o povo que estava ali no Egito, o povo hebreu, já tinha deixado, com o passar do tempo, digamos assim, o culto a Deus. Eles já estavam adorando as divindades egípcias. A gente também viu isso no capítulo anterior e nos versos anteriores. Procurem nos vídeos anteriores que vocês vão ver essa parte. Então, o povo já havia deixado. Deus está aqui utilizando isso de forma pedagógica. Está utilizando o mal de forma pedagógica. É um outro bom assunto, que é a famosa teodiceia, né? A relação do mal e de Deus, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode também fazer um vídeo somente sobre esse ponto. Verso 11. Então disse Moisés a Deus. Aqui é interessante. Deus chamou então a Moisés para libertar esse povo, lembrando que o povo está desarmado, o povo é indisciplinado, está bastante desanimado, são completamente incapazes de ajudar a si mesmo. É a situação do povo hebreu ali. E Moisés vai como aquele que deveria, digamos, em nome de Deus, reverter toda essa situação. E lembrando também, porque Moisés vai interpelar a Deus aqui, quando ele fala, quem sou eu para ir? Lembrando que Moisés estava foragido do Egito há muito tempo. Lembra quando ele matou o egípcio? Fugiu, né? Lá encontrou aquele que se tornaria seu sogro, Jetro, né? Casou com a filha de Jetro e passou um tempo lá sendo orientado por Deus, padeceu algumas dificuldades, Deus o tratou ali naquele período e ele continua foragido de lá. Então é esse Moisés foragido que vai ter que retornar então ao Egito para, digamos assim, pedir inicialmente a Faraó que liberte o povo. Então aquilo poderia lhe custar literalmente a cabeça. E ele vai interpelar a Deus. Mas Senhor, como a gente viu no verso 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés não se achava capacitado para aquela tarefa. E de fato, ele não era capacitado assim, com suas próprias forças. Talvez ele tenha pensado isso também. Olha, quem sou eu? A gente vai ver lá na frente que ele vai falar que era pesado de língua. Alguns dizem que era gago, outros dizem que ele não sabia falar direito. Nós vamos entrar também nessas questões mais lá à frente. Eu particularmente não acredito que ele era gago. Não há nenhum outro texto que trate sobre isso. De gaguez. Alguns acreditam, eu não, e eu vou explicar depois o porquê que eu não acredito nessa teoria. Né? Eu vou trazer uma outra ideia que também é conhecida no meio reformado. Então ele não se sente capacitado para aquilo. Lembrando que Moisés havia sido treinado no Egito, ele passou um período sendo educado na ciência egípcia, então ele não era um homem inculto, ignorante, ele é treinado e orientado e estudado na ciência egípcia, tal como era também na ciência e no conhecimento hebreu. E ainda assim ele se sente incapacitado para aquilo. Tamanha era, digamos assim, a tarefa que era tirar o povo do Egito. Não era somente pegar o povo e vamos lá levar, não era somente isso. Implicava inicialmente em enfrentar a Faraó. E é claro, por suas forças naturais, Moisés
não tinha condição de fazer isso. Gibeão também vai passar por uma situação muito parecida com essa lá na frente. Vamos abrir aqui rapidinho Juízes 6. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Juízes 6, do verso 12 ao verso 15. Olha como Gibeão também passa bem parecido, né? O chamamento de Gibeão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gibeão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha que interessante essa pergunta de Gibeão. Aqui está um dos aspectos da teodiceia, né? A forma como Deus utiliza o mal para usar de pedagogia para com o povo. Mas como eu falei, isso é um assunto para outro momento. Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: olha que interessante, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, Deus estabelece aqui o mesmo que estabelece com Moisés. Se eu enviei, ou seja, se eu, Senhor, estou te enviando, vai que isso vai acontecer da forma como estou falando. Então, são os decretos de Deus que não podem ser alterados. Deus disse que ia acontecer, e isso ele prometeu, lembrando que o que vai acontecer aqui é a promessa que Deus havia dado a Abraão há uma centena de anos atrás. É Deus voltando, digamos assim, a sua memória e estabelecendo e cumprindo aquilo que ele havia prometido. Então ele lhe disse: Ai, meu Senhor, verso 15, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gibeão passa pelo mesmo problema ali de Moisés, porque ele também não se achava digno e não achava que tinha forças para cumprir aquela tarefa. Mas em ambos os casos, a força não adivinha deles. Tanto Moisés quanto Gibeão não livraria o povo por sua força, mas pela força de Deus que estaria com eles. E aqui Deus estabelecendo isso com Moisés, ele vai então falar sobre os sinais que se sucederiam Moisés naquela tarefa. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés questionando a Deus. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo e este será o sinal que lhe enviei. Sinal aqui é interessante, porque no hebraico, uma das vertentes das traduções é que esse sinal aqui não é somente um sinal qualquer, mas sinais miraculosos que acompanhariam Moisés durante aquele período que ele estaria em combate com Faraó. Esses sinais, como a gente sabe, são as pragas. Você vai ver a questão do cajado se transformar em serpente, e todos aqueles sinais que nós vamos também discutir mais à frente, e que a ciência questiona e tenta explicar de forma científica tudo aquilo. É mais uma tentativa de querer provar a não existência de Deus e achar que tudo nas Escrituras pode ser explicado de forma lógica e racional, através de ciência, quando na verdade nem tudo é. Como você explicar, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo. Não há ciência que explique. No início criou Deus os céus e a terra. Como? Não há ciência que explique. A teoria de Darwin é tão falaciosa que chega a ser ridículo como ainda é explicado em muitas escolas, no ensino superior, no ensino médio. Há inúmeras falhas, inúmeros blocos de falha, tanto falhas científicas quanto falhas lógicas. Mas a gente não vai tocar nesse assunto agora também, seria um assunto para um outro vídeo. Eu serei contigo e será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Outra coisa que Deus estabelece. O povo havia se
o povo havia se desviado do culto a Deus, como deveria ser, e agora que eles vão ser retirados do Egito, então esse povo agora não poderia mais continuar adorando as divindades egípcias. Esse povo agora deveria adorar somente a Deus. E servireis a Deus neste monte. A gente vai ver ainda que monte é esse e o simbolismo desse monte, mas lembrando que aqui lá na Península do Sinai, Deus vai entregar as tábuas da lei. Ali é o estabelecimento, digamos, ou o início do estabelecimento de Israel como um Estado. E lembrando que para se haver um Estado é preciso haver leis, e é nesse ponto justamente que Deus começa dando uma série de leis de como o povo se deveria comportar entre eles, a relação pessoal e interpessoal entre o povo hebreu e a relação que eles deveriam ter, ou como eles deveriam se comportar com Deus. Então, os 10 mandamentos servem basicamente para isso. Aí o verso 13, disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem, qual é o seu nome? Isso aqui a gente vai ficar para o próximo vídeo, porque é muito interessante essa parte que Deus vai falar sobre o eu sou. A gente vai ver no próximo vídeo essa relação com o Novo Testamento, quando Cristo também vai utilizar essa terminologia lá. A gente vai ver algumas derivações do hebraico, do que significa, ou da tradução do que é este eu sou, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Moisés aqui está preocupado porque ele vai se apresentar ao povo e certamente também vai se apresentar a Faraó, e eu vou em nome de quem? Eu preciso de um nome, eu preciso identificar quem é esse Deus. Todas as divindades lá, egípcias ou de outros locais, tinham seus nomes e suas funções. Osíris, enfim, todo mundo. Naquele panteão de divindades que tinha, panteão pagão de divindades que tinham lá as outras nações. E agora Moisés vai se apresentar ao povo e falar assim, em nome de quem eu vou? Moisés está preocupado ali com a identidade de Deus, de como Deus seria conhecido pelo povo. Mas Deus não está preocupado com isso. E ele vai estabelecer isso, vai falar, eu sou que irá diante de vocês. Você vai me apresentar ao povo como eu sou. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, quais as implicações teológicas desse eu sou, o que é que significa esse nome no hebraico, algumas das suas variações, como Cristo vai utilizar essa terminologia lá na frente, e eis o motivo pelo qual o povo lá quis matá-lo, porque eles reconhecem Cristo utilizando esse mesmo termo, e vai falar assim, você está dizendo que é Deus? Então eles vão tentar apedrejar Cristo lá, e por causa disso, e a gente vai ver também aqui que, mais uma vez, os testemunhos de Jeová escorregam nessa parte aqui, e inclusive na Bíblia Testemunho de Jeová, e olha que a única Bíblia que tem essa tradução, eles alteraram isso aí e colocaram eu tenho sido e não eu sou. E a gente vai ver que isso está completamente errado, diferente do que as escrituras nos seus originais falam, né, na língua original, melhor dizendo. Então é uma tentativa dos TJs de retirar a divindade de Cristo. Os fariseus reconheceram isso lá na frente, no sentido de que quando Cristo falou eu sou, eles perceberam que esse vínculo com o Deus aqui, falando no Velho Testamento, eu sou também, por isso tentaram matar Cristo. As testemunhas, para tentar, uma tentativa frustrada e infeliz de retirar a divindade, querer retirar a divindade de Cristo das Escrituras, modificaram as suas versões da Bíblia, colocando eu tenho sido. Da mesma forma como no Gênesis, quando fala o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a Bíblia da Testemunho de Jeová fala, deixa eu me recordar aqui, a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas, retirando ali a pessoalidade, melhor falando, do Espírito Santo em relação à Trindade. Mas a gente vê isso também um pouco mais
à frente. Eu tenho prometido, né, muitas coisas mais à frente, eu sei disso, mas vocês podem me cobrar, vendo os vídeos aí, aquilo que eu já prometi sobre algumas coisas sobre apologética, o problema do mal, né, até a Odisseia. Me cobrem, se vocês quiserem esse vídeo, a gente faz um vídeo somente para isso. No mais, que o Senhor fique conosco. Obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueçam, mais uma vez, de compartilhar, de se inscrever e dar seu ok, né, seu like. Isso é importante para a gente. Que o Senhor fique conosco. Muito obrigado pela audiência. Que o Senhor nos abençoe.